Em 1995, a morte da maior cantora de música terrana chamou a atenção de todo o mundo. Selena Quintanilha foi morta pela sua melhor amiga e a presidente do seu fã-clube. A sua história inspirou filmes, séries, documentários e eu, Naka, sou uma grande fã dessa cantora, então decidi trazer esse vídeo sendo talvez o maior vídeo aqui do canal. E eu espero que vocês gostem. Então, antes de começar esse conteúdo, aproveita e já se inscreve, assiste tudo, comenta para ajudar no crescimento do canal, compartilha e tudo mais. Para quem tá aqui desde o começo do canal, sabe que eu já trouxe esse vídeo em um formato diferente, com maquiagem inclusive, porém eu decidi trazer agora uma versão reformulada. Eu tô tentando trazer vídeos antigos que eu trouxe por aqui, agora em um formato mais novo, com melhor qualidade e um roteiro maior para vocês. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Selena Quintanilha Perez nasceu no dia 16 de abril de 1971 em Lake Jackson, em Corpus Christi, no Texas. Ela era filha do casal Marcela Ofélia Samora e Abraham Isaac Quintanilha Jr. E ela tinha dois irmãos mais velhos, que eram o Abi Quintanilha e a Suzette Quintanilha. Os seus pais eram imigrantes mexicanos que foram para os Estados Unidos na década de 50. Além de mexicanos, a família da sua mãe era também de uma descendência Cherokee, que é de raízes indígenas. A família da Selena era testemunha de Jeová, então ela cresceu nesse meio. Porém, o seu pai, Abraham, era ex-músico, e ele teve inclusive uma banda na sua juventude chamada Los Dinos, que tocava principalmente em bailes e bares por todo o Texas. Ele teve que deixar de lado a música quando os seus primeiros filhos nasceram, e a partir daí ele teve que trabalhar para sustentar sua família. E ele começou a trabalhar em uma indústria de petróleo. Mesmo que ele tenha abandonado por hora a questão musical, ele nunca desistiu completamente. Lá em Lake Jackson, quando seu filho mais velho, o Abi, teve idade suficiente, ele começou então a ensiná-lo a tocar alguns instrumentos, principalmente violão, guitarra e baixo. Logo depois, a sua filha do meio, a Suzette, foi colocada para aprender a tocar bateria. Como os dois já tinham instrumentos para tocar, a Selena era mais nova, ficou com um certo ciúme até da atenção que estava sendo toda entregue para os dois adolescentes. Então ela queria participar de alguma forma dessa nova banda que seu pai estava formando. Então ela começou a cantarolar, fingir que estava cantando alguma coisa ali no microfone, só para participar de alguma forma, e o seu pai adorou aquilo. E mesmo ela sendo tão pequena, ele colocou ela então como a cantora da banda dos irmãos. E em homenagem à sua banda da adolescência, ele os nomeou então de Selena e Los Dinos. Nessa época, a família abriu um restaurante de comida mexicana que era chamado Papagaios, e lá a banda começou então a se apresentar. No início dos anos 80, o restaurante precisou ser fechado, e além disso, o Abraham já não conseguia trabalho facilmente. Então eles tiveram que pedir ajuda financeira para alguns familiares, até que então decidiram focar realmente na música como a profissão da família. Uma grande dificuldade que a Selena tinha em relação à música era que mesmo que ela cantasse em espanhol, ela não falava a língua espanhol. E ela aprendia somente foneticamente as letras para aprender a cantar. Depois de um tempo, ela teve que ter aulas para melhorar então a sua pronúncia. E decidido então a ter a música como principal renda da família, o Abraham se tornou o empresário da Selena e Los Dinos, seus próprios filhos. E aos poucos, após muito promovê-los, eles foram conseguindo fazer alguns shows pelo Texas. Conforme a banda crescia e a Selena ficava ainda mais conhecida, o seu pai se tornou bastante também super protetor e até privava a Selena e os seus dois filhos de ter algumas coisas comuns da juventude. Então, tanto ela como seus irmãos foram crescendo dessa forma, sempre em viagens. Inclusive por isso, a Selena foi tirada da escola na 8ª série e uma das suas professoras achou tudo isso um absurdo, chegando inclusive a acionar o conselho tutelar para a família, porém não adiantou nada. A Selena, mesmo saindo da escola, ela continuou todos os seus estudos à distância e ela conciliava sua vida de estudante, de adolescente, com a vida de cantora dentro de um ônibus pelo país. E dessa forma, ela se formou aos 17 anos na American School of Correspondence.
Logo em seguida, ela iniciou então uma faculdade à distância na Pacific Western University, onde ela aprendeu sobre administração de empresas. Aos poucos, a Selena foi se tornando mais famosa, mais conhecida. Em 1987, ela ganhou um prêmio de melhor vocalista do ano no prêmio de música Terrana, e em 1989 ela assinou seu primeiro contrato com uma gravadora chamada Capitol EMI Latin. E mesmo o pai a mantendo extremamente protegida e não deixando principalmente que ela tivesse relacionamentos por conta da sua carreira e do dinheiro que ela já estava tendo, em 1989 ele admitiu o guitarrista Christopher Perez na banda, o Chris, como ele era conhecido. E logo o Chris criou uma amizade muito forte com a Selena, que na época tinha 19 anos. Essa amizade logo se transformou em um sentimento mais forte e os dois começaram a namorar escondido da família. Ele foi, na verdade, seu primeiro e único namorado. A Selena, por ter uma vida mais privada de certas coisas, ela sempre teve uma relação muito complicada com o seu pai, já que ele era muito rígido, e obviamente ele não aceitaria esse relacionamento. Anteriormente a isso, ela já tinha inclusive fugido de casa, das suas turnês, na verdade, para participar da sua festa de formatura. E ela não tinha muitos amigos, porque ela não conseguia, na verdade, se fixar em nenhum lugar. Ela não conseguia manter certas amizades fora da música, já que ela nunca teve muito tempo para viver uma vida de uma jovem comum. Com o segredo do relacionamento, praticamente todo mundo sabia, menos o pai. E claro, isso não duraria muito tempo, já que um certo dia o Abraham então viu a Selena e o Chris trocando carícias dentro do ônibus. Então ele expulsou o Chris da banda. E tanto a Selena como todo mundo ficou muito abalado com isso, porque ele era extremamente talentoso, ele já tinha ajudado em muitas composições famosas, inclusive, e ele era realmente muito importante para a banda. E a Selena sabia que a única forma que o seu pai poderia então aceitar esse relacionamento seria se eles se casassem. Então, no dia 2 de abril de 1992, em uma cerimônia no cartório e sem que ninguém soubesse, a Selena e o Chris se casaram. E ela adotou então o sobrenome do marido, se tornando agora Selena Quintanilha Perez. O pai ficou muito revoltado pela mentira e tudo mais, e eles ficaram meses sem se falar. Até que ele percebeu que o Chris realmente amava a Selena, que ele não queria o dinheiro, fama, nem nada do tipo. Então ele acabou aceitando esse relacionamento, já que também não tinha muito para onde correr. E com isso, o Chris voltou para a banda e todos permaneceram em paz. Como a banda já tinha uma certa fama desde o começo dos anos 80, eles tinham muitos fãs por todo o país. Uma dessas fãs era uma mulher chamada Yolanda Saldívar. Ela foi a um show no Texas sem nem saber quem era a Selena, e ela tinha até uma certa raiva, um preconceito, já que ela tinha um ídolo que era já mais antigo, um cantor antigo, e a Selena estava ganhando todos os prêmios que esses famosos da música texana estavam concorrendo. Porém, nesse show, ela conheceu a Selena e ela simplesmente amou, se tornando uma grande fã. E sabendo que ainda onde ela morava, em Santo Antônio, não tinha um fã-clube, ela decidiu organizar um. E ela mandou diversas mensagens para o Abraham, principalmente, pedindo a permissão para ser criado um fã-clube da Selena. Eles chegaram, inclusive, a ter uma reunião lá em Santo Antônio, onde ela disse as suas intenções com o fã-clube, e ele, então, liberou. E ela se tornou a fundadora e presidente desse fã-clube. Na época, ela era responsável pelos benefícios que os fãs teriam e ela cobrava uma taxa de $22. E eles recebiam alguns produtos da cantora, como camisetas, entrevistas, CDs e tudo mais. Todo o lucro do fã-clube seria revertido para instituições de caridade. Durante algum tempo, a Yolanda não tinha qualquer contato diretamente com a Selena. Os seus contatos eram, na verdade, com a Suzette, a irmã da Selena, que intermediava ali, então, tudo o que acontecia com a família. Por conta disso, logo a Yolanda e a Suzette se tornaram amigas, e aos poucos ela foi tendo mais proximidade com a família Quintanilha e, consequentemente, com a Selena. E ela se tornou a assistente mais eficiente que a Selena já teve. A Yolanda ela era enfermeira por profissão e ela desistiu de tudo para se dedicar 100% ao fã-clube. A partir de 1991, a carreira da Selena só aumentava e ela ganhou diversos prêmios muito importantes. Inclusive, seu terceiro álbum foi considerado inovador e alcançou o número 1 na parada de álbuns regionais mexicanos da Billboard dos Estados Unidos por 8 meses consecutivos.
Por conta disso, ela foi chamada para uma turnê de imprensa em Monterrey, no México, e lá ela era meio que até que desprezada por alguns mexicanos por conta da sua pronúncia, já que, como eu disse, ela não falava fluente espanhol. Porém, ela conseguiu lidar com toda a situação e ela se tornou o que a mídia chamou de artista do povo. Ela conquistou simplesmente a todos por onde ela passava. Um ano depois, ela conseguiu o título de maior artista terrana do México e teve a presença de 70 mil pessoas em um show em Nuevo León. Ainda em 1993, ela lançou um álbum ao vivo chamado Selena Live, que foi gravado em um show no Memorial Coliseum em Corpus Christi. E com esse álbum, ela inclusive ganhou o Grammy de melhor álbum mexicano-americano. E ganhou também como álbum do ano no Billboard Latin Music Awards. Mesmo com a música ocupando praticamente toda a sua vida, ela também tinha um amor muito grande pela moda. Inclusive, ela sempre gostou de desenhar e confeccionar as suas próprias roupas, desde muito jovem. Então, em 1994, a Selena começou a desenhar e fabricar o que seria sua própria linha de roupas. E ela conseguiu abrir 2 boutiques chamadas Selena Etc. Como eu disse, a Yolanda era a melhor assistente que a Selena já teve, e não demorou muito para que ela se tornasse também melhor amiga da Selena, se tornando realmente a sua confidente. A Selena tratava ela como se ela fosse uma irmã mais velha. E com a inauguração das lojas, obviamente a Selena não poderia tomar conta de tudo pessoalmente. Então, seu pai colocou a Yolanda como gerente das boutiques, já que ela tinha se mostrado uma ótima entendedora, principalmente do trabalho de administração. O tempo foi se passando e Yolanda e Selena realmente se aproximaram ainda mais. E a Yolanda, inclusive, se mudou para Corpus Christi para ficar mais perto da cantora. E mesmo que ela fizesse tudo muito bem, aos poucos o seu pai começou a ficar um pouco desconfiado com a Yolanda e começou a olhar mais de perto tudo o que ela fazia. Mas até então ele nunca tinha encontrado nada de estranho, nada além de que ela era uma grande amiga e uma grande fã de Selena. E, inclusive, ela conseguiu com o tempo uma autorização de assinar e receber cheques e teve acesso a todas as contas bancárias das boutiques e dos associados com o fã-clube. Além disso, confiando na amiga, a Selena deu um de seus cartões de crédito para que ela pudesse conduzir melhor os seus negócios, os negócios relacionados às lojas. Porém, a Yolanda começou a utilizar esse cartão para uso pessoal, como, por exemplo, a compra de 2 celulares, gastos em restaurantes caros, um carro bem famoso na época. E mesmo que perto da Selena ela parecesse ser alguém indefesa, digamos assim, bondosa, generosa, longe dela os funcionários das lojas diziam que ela era um verdadeiro inferno. Ela sempre fazia questão de maltratá-los e ela se sentia a verdadeira dona de tudo. Ela tinha um senso de superioridade com os funcionários. E devido à má administração da Yolanda, em dezembro de 1994, tudo começou a cair por terra e as boutiques começaram a passar também por uma crise financeira, onde as contas bancárias já não tinham dinheiro suficiente para pagar os cheques que eram pedidos pelo banco. Além disso, a Yolanda começou também a demitir alguns funcionários, simplesmente que ela não gostava. E os que sobraram começaram a se queixar para Selena de tudo o que estava acontecendo, inclusive dizendo que a Yolanda estava acabando com as lojas. Porém, a Selena nunca acreditou em nada do que falava. Isso porque ela confiava cegamente na amiga e dizia que ela jamais faria algo para prejudicar ela ou os seus negócios. Com isso, os funcionários recorreram então ao Abraham, que começou a ficar ainda mais desconfiado. Ele já vinha tendo uma certa desconfiança e só piorou. E ele disse então para sua filha tomar cuidado, que ele iria averiguar ainda mais. E a Yolanda teve problemas muito grandes com pessoas relacionadas às lojas, como, por exemplo, uma prima da família que trabalhou no local e até um desenhista chamado Martin Gomes, que disse inclusive que a Yolanda muitas vezes destruiu algumas de suas criações, não pagava as contas e gastava o dinheiro da loja com coisas pessoais. Ela havia criado, na verdade, um verdadeiro reino de horror. Porém, a Yolanda sempre conseguiu manipular todas as situações para sair como a boa da história e transformando todo mundo, menos ela, em vilões. E a verdade era que a Yolanda era completamente obcecada pela Selena e não de um jeito normal e ingênuo de fã. Ela tinha uma espécie de altar da Selena na sua casa, no seu quarto. O quarto era cheio de posters
tinha velas em volta deles, uma estante cheia de vídeos, e ela costumava dizer que queria ser como a Selena. E mais do que isso, ela começou a afastar a cantora de outras relações com outros funcionários. E ela fazia de tudo para ter o controle das coisas e não deixar que a Selena precisasse ter esse contato com outras pessoas. Em 1995, o Abraham começou a receber alguns contatos de fãs com muita raiva, isso porque eles tinham se associado ao fã-clube, pago suas taxas normalmente, porém, eles não vinham recebendo seus produtos. E essas reclamações começaram a afetar, inclusive, a Selena, onde muitos fãs começaram a ficar com raiva da Selena, achando que ela teria algo a ver com isso. Então, o Abraham começou a investigar isso também mais a fundo, e como a administração estava sendo feita pela Yolanda, inclusive do fã-clube e das lojas, ele descobriu que a mulher havia desviado mais de $60 mil em cheques falsificados, tanto do fã-clube quanto das lojas. E com isso, ele fez uma reunião com as suas filhas, a Selena e a Suzette, que eram responsáveis pelas lojas, e todos iriam então confrontar a Yolanda sobre esses valores. Então o Abraham apresentou todas as inconsistências nos valores das contas bancárias e a Yolanda ficou em estado de choque. Ela não conseguia nem sequer responder às acusações, às perguntas. E o Abraham disse a ela que daria um tempo para que ela provasse sua inocência, senão ele chamaria a polícia. E então ela simplesmente se levantou e foi embora. E mesmo que o Abraham tivesse proibido o contato dela com a Selena, enquanto isso, a cantora realmente gostava muito da Yolanda, tinha como uma confidente, uma melhor amiga, e não estava nada bem com toda essa situação. Mesmo depois desse confronto, ele continuou investigando e descobrindo mais coisas. O Abraham descobriu que a Yolanda havia criado uma conta falsa no nome da irmã dela, onde ela recebia o dinheiro do fã-clube. E ela estava, inclusive, assinando os cheques do fã-clube com a assinatura de Maria Elida, que era o nome da irmã dela. Porém, a letra era dela. E eram todos cheques sem fundo, cheques falsos. E foi descoberto também que os extratos bancários simplesmente haviam sumido. A Selena continuou tentando entender tudo o que estava acontecendo e muito triste com tudo o que estava acontecendo. E ela chegou inclusive a discutir em uma ligação com a Yolanda. E a partir daí, ela disse ao marido que ela sabia que ela não podia mais confiar na amiga. Porém, que ela não queria perder por completo a sua amizade, porque era muito importante para ela. Então, no dia 10 de março de 1995, ela tirou o nome da Yolanda de suas contas bancárias e colocou outra pessoa como presidente do fã-clube. No dia seguinte a esse, a Yolanda foi até uma loja de armas chamada A Place to Shoot e comprou um revólver Taurus modelo 85 de calibre .38 Special. Além disso, ela comprou também balas do mesmo tipo, e essas balas são designadas para expandir a lesão, o que causaria um dano maior a quem fosse atingido. No dia 13 daquele mês, a Yolanda escreveu a sua demissão formal e até então o Abraham achou que estava tudo certo, que seria uma forma de redenção, e depois ela se registrou no hotel St. Jancy em Corpus Christi. A Selena estava em Miami em um show e depois voltaria para Corpus Christi, onde ela morava. Chegando lá, ela recebeu uma ligação da Yolanda pedindo que elas se encontrassem para uma reunião. Elas chegaram a se encontrar, conversar, e a Yolanda então mostrou a sua arma, dizendo que protegeria a Selena, principalmente do seu pai. A Selena conseguiu acalmar ali toda a situação e foi embora nesse dia. No dia seguinte a esse, a Yolanda devolveu a arma para a loja e disse que o seu pai havia dado uma pistola calibre 22. Essa provavelmente teria sido a primeira tentativa de Yolanda acabar com a vida da Selena. No dia 26 de março, a Yolanda roubou amostras de perfume da Selena e mais extratos bancários. Sabendo disso, a Selena entrou em contato com ela e pediu para que ela devolvesse esses extratos bancários porque eram muito importantes para a loja. E mais uma vez, agora no dia 27 de março, ela comprou uma outra arma e pediu que Selena se encontrasse com ela em seu quarto de hotel. Porém, quando a Selena chegou, as pessoas ficaram sabendo, que ela estava ali e logo criou então uma multidão de fãs no hotel. E como tinham muitas testemunhas, nada aconteceu nesse dia. No dia 30 de março, a Yolanda deu entrada no hotel Days Inn, lá também em Corpus Christi. Naquele dia, ela entrou em contato com a Selena, dizendo que havia sido estuprada e pediu para que ela se encontrasse com ela sozinha em seu quarto.
Porém, o seu marido, Chris Pérez, foi junto dela, e ele esperou no carro enquanto as duas conversavam. Saindo de lá, a Selena percebeu que ela novamente não tinha entregado os extratos e estava enrolando ali toda a situação. Novamente, a Yolanda ligou para Selena, pedindo agora desesperadamente para que ela fosse com ela até o hospital, porque ela estava sangrando muito devido ao suposto estupro. Porém, o Chris disse que não era para Selena ir, principalmente porque era muito longe, ela iria sozinha e já estava tarde. Então, sem que o marido soubesse, a Selena concordou em se encontrar com a Yolanda no Hotel Daisy no dia seguinte pela manhã. Era dia 31 de março de 1995. A Selena então saiu por volta das 7h30 da manhã e foi até o Hotel Daisy, onde a Yolanda estava hospedada. Ela levou a amiga para o hospital Dr. Reginald, onde os médicos perceberam que ela não tinha nenhum sinal de estupro, e sim de depressão. Voltando agora para o hotel, a Selena disse que as duas deveriam se afastar. Naquela manhã, o Abraham entrou em contato com o Chris, perguntando sobre a Selena, porque ela tinha uma gravação para fazer no estúdio e ela simplesmente não apareceu. Então, o Chris conseguiu ligar para a Selena ainda, foi a última vez que eles se falaram, inclusive, e a Selena respondeu dizendo que estava cuidando de um último negócio e que iria mais tarde para aquela tal gravação. De volta ao Hotel Daisy, as duas começaram uma longa discussão. E a Selena exigiu que ela entregasse todos os seus papéis, os seus documentos e extratos bancários. Por volta das 11h30 da manhã, a Yolanda então apontou a arma para Selena, que tentou fugir do quarto. Porém, a Yolanda atirou contra a cantora. A Selena foi atingida no canto inferior do seu ombro esquerdo. Muito ferida, Selena ainda conseguiu correr até a porta da entrada do hotel, deixando um rastro de 119 metros de sangue. Enquanto corria, ela pedia por ajuda, ela tentava gritar, e a Yolanda correu atrás dela, apontando ainda o revólver e a chamando de vadia. A Selena conseguiu chegar até uma funcionária na entrada do hotel, e essa funcionária ligou imediatamente para a emergência. A Selena, inclusive, conseguiu dizer que Yolanda atirou nela, o quarto onde ela estava hospedada, e pediu para que fechassem as coisas, porque senão ela atiraria de novo. Todos os funcionários presentes tentaram ajudar de alguma forma, seja contendo sangue, mantendo acordada e tudo mais. Porém, a Selena começou a desfalecer, ela sentia muita dor, ela começou a gemer de dor, perdendo todas as suas forças. Os paramédicos chegaram em menos de 2 minutos e rapidamente eles rasgaram sua roupa para conter o sangue, porém os batimentos cardíacos começaram a cair. E foi feita inclusive uma ressuscitação cardiopulmonar para manter ali a circulação sanguínea. E a verdade é que ela tinha perdido muito sangue. Inclusive por isso, eles não conseguiam nem encontrar uma veia para fazer uma inserção de agulha. A Selena foi levada para o Corpus Christi Memorial Hospital ao meio-dia. E lá foi feito várias transfusões de sangue para tentar restabelecer a circulação. Porém, os danos eram enormes. O seu pulmão havia sido danificado, o seu peito tinha um enorme sangramento interno, sua clavícula havia sido quebrada e as suas veias não tinham mais sangue. Os médicos tentaram tudo o que podiam por 50 minutos, porém o dano era irreparável e a Selena foi declarada morta às 13h05. Logo após o crime, a Yolanda tentou fugir do hotel em seu carro, porém ela deu de cara com o carro da polícia, já que todos os policiais foram acionados e os policiais a abordaram, mandando que ela saísse do veículo. E ela não saiu. Inclusive, ela apontou a arma agora para si mesma e disse que acabaria com a sua própria vida. Uma equipe da SWAT e do FBI foram chamados para começar então a negociar com ela sobre isso, tentando acalmar toda a situação e convencê-la de se entregar. Foram mais de 9 horas de negociação até que ela se rendesse. Durante as 9 horas, ela disse que havia matado sua melhor amiga, que na verdade tentou acabar com sua vida, porém que o tiro foi acidental. E o caso gerou tanta comoção que até a cadeia onde ela estava recebeu ameaças de morte. Além disso, gangues do Texas se juntaram recebendo dinheiro para pagar a fiança dela somente para poder matá-la.
quando ela saísse. E até a máfia mexicana se envolveu, oferecendo uma recompensa pelos presos que conseguissem acabar com a vida da Yolanda dentro da prisão. Em outubro de 1995, a Yolanda foi à júri e foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau, com possibilidade de cumprir o restante da pena em regime aberto após 30 anos, ou seja, em 2025. Recentemente, ela contou a sua versão do crime em uma série documental chamada Selena e Yolanda, O Segredo Entre Elas. O pai da Selena e toda a sua família ficou completamente revoltada com esse documentário, já que tudo o que ela diz é apenas mentiras e que ninguém deveria acreditar no que ela fala. E mesmo que ela corra risco de vida após sair da prisão, ela já tem inclusive alguns planos de trabalhos, onde ela disse em uma entrevista que gostaria de voltar à sociedade e trabalhar inclusive com a cantora Shakira. E essa entrevista deixou todos os fãs da Shakira completamente indignados. Após a morte da cantora, a sua família ficou muito abalada com tudo. Eles demoraram um tempo até se reerguerem novamente e voltar a trabalhar com música. O seu marido, Chris Pérez, chegou a se casar novamente depois de algum tempo, porém o relacionamento também não deu certo e ele sempre deixava muito claro em várias entrevistas que nunca esqueceu o seu primeiro amor, a sua primeira esposa, Selena. Ele chegou inclusive a lançar alguns projetos em sua memória, como inclusive um álbum com músicas inéditas. Até hoje ele mantém um contato muito forte com a família da Selena, também trabalha com eles musicalmente. Até hoje a Selena é considerada a rainha da música terrana, sendo inclusive uma das maiores cantoras da música latina, onde ela já vendeu mais de 30 milhões de discos. A sua história virou um filme estrelado pela Jennifer Lopez, que inclusive também é grande fã da cantora. Virou recentemente uma série feita pela Netflix, além de livros e documentários. A Selena foi a latina mais influente de todos os tempos e foi a responsável por levar a música terrana e a cúmbia para o cenário musical internacional. Graças a ela, muitas outras artistas se inspiraram e estilos foram criados e muitas portas foram abertas. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acompanhou até aqui, aproveita, deixe seu comentário, sua curtida. Ajuda muito aqui no crescimento do canal. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.